drogas. Quando a gente fala de drogas, as pessoas relacionam só com maconha, cocaína, essas drogas que são mais faladas. Mas se você usar o Dorflex de modo indeterminado, é uma droga. Se você usar o Rivotril 30 gotas, é uma droga. Né? O Rivotril ele foi feito para distúrbio de sono. Então, assim, você tem que tomar aquela dosagem que o médico receitou. Aí a pessoa quer um efeito mais rápido, ela toma 2 vezes no dia. Se torna uma droga, né? Pesada. Aí eu tenho um vidrinho lá em casa, meu amigo não está dormindo, toma isso aqui. Às vezes a pessoa é cardíaca, às vezes a pessoa é hipertensa. Então, assim, você proporcionou uma piora para a pessoa. Então, às vezes as pessoas perguntam, tu sabe o que é bom? Eu digo, não. Não, mas para mim eu sei, mas eu tenho uma receita e eu compro, né? O médico está se responsabilizando por aquele medicamento que ele me receitou. Eu não posso sair espalhando para todo mundo, né? Como eu citei ainda agora, tem um medicamento que é usado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para crianças que têm esse transtorno, adultos também. Então, esse medicamento ele vai agir no déficit, né? No cérebro, aquilo que está faltando para a criança. Então, vai melhorar a concentração, a atenção, percepção e memória, certo? Aí alguns pais compram esse medicamento indiscriminadamente e dão para os filhos terem mais atenção, mais percepção, mais memória. Então, se a criança não tem nenhum tipo de déficit, ele está super estimulando aquela criança de uma forma medicamentosa. Ou seja, eu estou literalmente drogando meu filho. Drogando a criança, né? Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter... E qual é a função disso? Para o meu filho ser mais inteligente, para o meu filho passar de ano. Né? E a gente vai para âmbitos mais distantes, né? Que a gente coloca assim... As escolas, no geral, tanto particulares quanto públicas, elas não focam no ensino e aprendizagem, elas focam no passar de ano. Então, as crianças passam de ano, mas se tu perguntar alguma coisa, ela não sabe, eu não lembro, porque a memória está aqui, ó, está na tela, está do celular. Então, esse super estímulo de tela, de internet, a informação, eu sempre falo para meus pacientes, vocês têm um mundo na palma da mão de vocês, usem de forma consciente para aquilo que vai edificar, que vai melhorar a vida de vocês. Não para aquilo que não vai... Eu tive um paciente hoje que falou, eu passo 5 horas no celular. Eu falei assim, dessas 5 horas, o que tu aproveita? Ele, nada. Só vejo TikTok e besteira no Instagram. Aqueles vídeos engraçados. Aí eu falei assim, beleza, tu vê 30 minutos, 20 minutos, é bom, porque acaba sendo, né? Tu tira um pouco da atenção. E ele é extremamente inteligente, estudioso. Né? Mas ele fala, ou seja, 5 horas de tempo dele. Imagina 5 horas de tempo que você poderia estar fazendo uma atividade física, você poderia estar fazendo um jogo, você poderia estar fazendo uma atividade que vai estimular o teu cérebro de forma positiva. Né? Mas assim, hoje a gente tem uma geração de crianças super, hiper estimuladas, né? A gente tem uma geração de excesso de telas, a gente vê crianças de 7, 8 anos que chegam no consultório que a mãe me pede, eu preciso que tire o celular. Eu falo, mas quem foi que deu o celular? Né? Dá vontade de dizer assim, não pode. Aí a criança está realmente viciada, é vício também. Né? Então tudo isso acaba tirando e a gente quer dizer, acaba sendo uma coisa muito ampla, né, bicho? E a gente fala da classe média, quando se fala de vício média também. alta de droga, você pede pelo iFood. Novidade. Tem um nome que é específico da comunidade que sabe, não vou falar aqui para não Eu não divulgar. queria admitir a minha ignorância a respeito disso, mas já que o Michael falou, para mim é novidade mim, também, cara. Pede pelo iFood. Pra eu não ficar, eu fiquei com medo de ficar sozinho no Pra mim é negócio. novidade. Pede. Fiquei com medo de ficar Só, na ilha sozinho em relação a isso, mas já que tu admitiu. Porque a Então, minha assim, realidade é assim, o pequeno vai lá na boca de fumo, manda alguém, compra lá e tudo. Pra mim é novidade, de verdade. Não, pede. Eu também fiquei É aqui. verdade. Pede. E isso não é de agora. Existe assim, um código, alguma sim, coisa, como se fosse pedir lanche, tem as mas na verdade... nomenclaturas, né? Tem os locais. Então, assim... Por exemplo, se for gravada uma mensagem, vem com uma outra a nomenclatura e tal. plataforma em si não sabe, né? Porque a Sim, pessoa sim. vai lá, tipo assim, vamos supor, na pior das hipóteses, né? Que eu crio um grupo de amigos, usuários, e eu vou criar lá uma loja, porque é uma loja que a plataforma não vai verificar se ela existe ou não, né? Eu sei que existe o McDonald's, eu sei que existe a Bob's, Quero uma mas hamburgueria. eu vou criar lá a hamburgueria da Cris, né? A plataforma não vai saber se existe. Então, eu monto um cardápio, divulgo para aqueles meus amigos e a própria plataforma entrega. Então, o entregador está pensando que ele está quando levando... a pessoa compra, Entendeu? tá Existe droga. isso. E isso é da classe média para classe média alta. Porque lá pro meu Entendeu? lado... Porque imagina, tu tá lá deitado na tua casa, teu filho pede um iFood, tu vê ele chegando, ele recebe e vai pro quarto dele. Meu Deus. Ninguém checa, ninguém vai olhar. Então, assim, as facilidades estão muito grandes. Eu lembro que na época que eu estudava, quando a gente nem pronunciava a palavra maconha, Plácido. Então não podia falar isso. Hoje em dia é algo natural que a gente vê pedindo, né, de legalização disso e daquilo mais, assim, não querendo ir para o lado da política, mas eu vou pelo lado da doença mental, do problema mental, psicológico, né? Eu digo assim, gente, o que é isso? Se a gente for levar para o álcool, a lei seca, ela não foi um dia alguém que acordou e disse assim, não vou mais deixar ninguém beber e dirigir. Não, foi comprovado cientificamente que a partir de uma determinada quantidade de álcool, a tua atenção e a tua percepção diminuem.
E não é muito, não é 2, 3 cervejas, às vezes é 1,5. E a pessoa vai lá, ela toma 12 long necks, ela toma 15 long necks e ela quer dirigir. E ela ainda se acha no direito de falar assim, eu dirijo melhor quando eu estou bebendo. A gente ouve muito isso. Então, cara, assim, sabia? eu ouvia isso, né? Dos ouve grupos, muito quando eu isso. era criança, os amigos do meu pai na época não tinha lei seca. Então, hoje a gente sabe que o reflexo diminui, né? Então, assim, as pessoas não terem essa noção, aí tem pessoas que pegam, instalam o Waze e anda bebendo e desviando das E os leis. casos de problemas acontecidos, fatais inclusive, não são Todos raros. são envolvidos não é? com álcool, com Não é drogas, né? verdade? Sim, Então aí Então, a assim, imprensa noticia direto. Então, aí, assim, cara. o que a gente pode falar de tratamento? Como é todo Quem é tipo que procura tratamento? A pessoa está num estágio a da família, né? geralmente a O família. pessoal vai meio que arrastada ali também, Precisa né? ter alguém que diga assim. Daqui a pouco o Michael vai falar sobre isso também. A gente fala assim, né, que psicologicamente falando, a cura começa a acontecer quando a pessoa se reconhece doente. Eu preciso saber, eu tenho um problema, né? E geralmente quando se fala em drogas, esse reconhecimento ele já vem assim no fundo do poço, do poço, do poço. A pessoa já está assim, não tem mais para onde correr. E, né, e tá ali, agora eu tenho problema. Então, assim, quando a pessoa consegue reverter isso logo no início, existem mecanismos que a gente consegue reverter os efeitos, né? Uma vez alcoólico anônimo, sempre alcoólico anônimo. É por isso que tem esse nome, né? A filosofia deles é assim, mais um dia. Dia de Mais cada um dia. vez, né? Mais um dia. Ou seja, porque como ele já fez uso daquela substância, em algum momento, seja num momento triste, num momento de luto, num momento de separação, num momento de discussão, num momento de frustração, Ele vai buscar lá. ele vai pedir. O teu organismo vai pedir. E aí você vai e se enfraquece e acaba usando, né? Então, assim, esse cuidado ele tem que ser para sempre. Aí a gente coloca como cuidado, mas aí se você for colocar socialmente falando, a pessoa que é usuária de droga, ela se torna uma pessoa mais visada, né? O teu caráter sempre vai ser colocado em xeque, a tua confiança sempre vai ser colocada em jogo. E isso parte até da família mesmo, né? Eu já vi casos de familiares dizer assim, guarda meu celular para ali, porque, né? Sabe como é que é? E isso, assim, de uma forma natural não pode ser assim, né? Você tem que tratar a doença como doença. Então, o que a gente tem de política pública? Os CAPs. Qual é o profissional que o usuário de droga precisa procurar primeiramente? É um psiquiatra. Ele vai avaliar qual é o nível que você está de dependência química. A partir do psiquiatra, ele vai encaminhar. Aí você precisa passar por um psicólogo, por um terapeuta, né? Tem algumas terapias que são alternativas também. Tem os centros de reabilitação, que são gratuitos, né? Que são esses que são só quando a pessoa manifesta a vontade de ir, né? Só que ela manifesta a vontade de ir, ela chega lá com uma semana, se ela quiser sair, ela também não é obrigada a ficar. Então, assim, aí vem aquela coisa da força de vontade. Não tem, a família tem que estar ali, ó, vai, né? Vai empurrando, assim, você vai conseguir, a gente está aqui, a gente vai te apoiar. E esse apoio geralmente não vem de todo mundo. As pessoas, na maioria das vezes, elas acabam discriminando e fica só um pai, uma tia, um tio, um avô. Às vezes, casais se separam por conta disso, né? Porque não aguentam a pressão. Geralmente, na maioria das vezes, o homem se separa porque vai embora e não aguenta mais. Então, assim, primeiro o profissional que é o psiquiatra, né? Que vai... O álcool e as drogas é uma intoxicação do nosso organismo, então a gente precisa desintoxicar, né? E isso vai entrar com medicamento, vai entrar com terapia, vai entrar com alimentação, vai entrar com atividade física. É um trabalho multiprofissional, que tem gratuito, tem em pouca proporção, né? Em maiores proporções tem as clínicas que, se a gente for ver, há um tempo atrás eu fui pesquisar, por mês era R$6.000. Então você imagina, o rapaz lá da boca da bênção precisa e a família não tem condições de fazer isso. Entendeu? Então, assim, é muito desigual, como a gente falou ainda agora. É algo que... E, às vezes, você tem condições de pagar, você não manda, porque você não quer que seu filho seja marginalizado. Você não quer que os teus vizinhos Tomem saibam. conhecimento real da situação. Entendeu? Você não Existe um quer tabu passar. ainda, né, com relação Tem a um tabu isso. muito grande. Então, assim, por que as pessoas não procuram um psiquiatra? Quando tu tá com problema no coração, tu procura quem? Cardiologista. Quando tá com problema no estômago? O gasto. Eu lembrei de uma...